Muito boa noite. Todos nós sabemos que estamos vivendo tempos diferenciados, tempos novos relacionados à pandemia, situações diferenciadas e inéditas na vida de todos nós. Existem vários grupos que precisam de cuidados, existem vários grupos que a gente se preocupa bastante, mas eu vou falar agora de um grupo bem específico e bem diferenciado de crianças com transtorno do espectro autista. O que é o transtorno do espectro autista? É um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldade em interação social e comunicação. A grande dúvida, às vezes, do pai, da mãe, do responsável, do próprio profissional que cuida dessas crianças é: 1. Como engajar essas crianças nos cuidados relacionados à pandemia do coronavírus? 2. Como fazer essas crianças entenderem o que está acontecendo? 3. Como é que vai se manusear os cuidados com essa criança se tiver alguma alteração de comportamento? Tá? Então, muita literatura tem começado a aparecer agora e a gente vai ver, é baseado o que eu vou falar, particularmente num documento da doutora Cara Hilme. Doutora Cara Hilme da Universidade de Carolina do Norte, que recentemente está num grupo de estudos do autismo, que é o grupo Frank Porter Graham, de desenvolvimento das crianças com autismo, e que tem uma versão em português, feita por um grupo de Belo Horizonte chamado Equipe Link Psicologia. Então é interessante, esses documentos vão ser referências atualizadas de algumas coisas que a gente vai falar. Como cuidar, como fazer. É um documento bem legal, eu recomendo que se você conseguir, você baixe em PDF, é bem didático, tanto a versão em inglês quanto a versão em português, é muito interessante. Então eu recomendo que vocês tomem conhecimento desse documento. É interessante, tá, que a gente procure a literatura o mais específica possível e a mais baseada em evidência possível e a mais embasada tecnicamente possível. Então, no próximo slide, a gente vai ver que dentro desse documento, ele coloca que existem 7 pontos para que você priorize para dar suporte a indivíduos com diagnóstico do transtorno de espectro autismo em tempos de incerteza ou em tempos de coronavírus. Tá? São 7 pontos. O primeiro é suporte para que elas compreendam o que está acontecendo. Segundo ponto, oferecer oportunidade para que esse grupo de crianças possa se expressar. Terceiro ponto, priorizar estratégias de enfrentamento e como se acalmar com relação a essa situação nova que está acontecendo. Número 4, manter as rotinas. Número 5, construir novas rotinas. Número 6, promover conexões, mesmo à distância. E número 7, prestar atenção nas mudanças de comportamento. Eu quero chamar atenção aqui para um ponto muito comum nas crianças que têm transtorno do espectro autista, que é a fixação em rotinas, a fixação em atividades repetidas, e isso a gente tem que perceber que pode ser que aumente. Pode ser que aumente o número de horas que essa criança fique, por exemplo, no celular ou que ela faça algum comportamento repetitivo. Então, o cuidador, o pai, a mãe ou o profissional vai ter que prestar atenção, entender que vai haver uma necessidade de aumento de tolerância, mas fazer estratégias para que esse tempo se diminua, porque daqui a pouco, queremos Deus, se Deus quiser, a gente vai voltar ao normal, não sei quanto tempo vai levar, né? Mas essa criança vai ter que ser dessensibilizada dessas rotinas. A gente sabe que no autismo há uma fixação a rotinas, fixação à repetição, e isso pode ser algum ponto de dificuldade para a criança nesse momento. Então, no próximo slide, a gente tem que falar a primeira coisa sobre compreensão. Tá? Como é que a criança com o diagnóstico de TEA, de transtorno de espectro autista, tem que ser abordada? Tá? Nós sabemos que existe uma dificuldade com relação a interpretações abstratas. Tá? Existe uma dificuldade ligada ao próprio conceito do TEA, ao próprio conceito do autismo com relação à abstração. Há uma dificuldade em entender conceitos abstratos. Então, quando você, pai, mãe, ou responsável, cuidador ou profissional, abordar o problema do Covid-19 ou do coronavírus, a descrição tem que ser direta, clara, concreta e de acordo com o grau de compreensão da criança. Tá? Pode simplesmente explicar que está acontecendo um problema, uma gripe, que por causa da gripe as pessoas têm que ficar em casa para não ficar doentes. E isso, a gente tem que entender que o grau de entendimento da criança vai fazer com que ela fique tranquila no momento da explicação. Não faça explicações muito elaboradas, muito abstratas e com dúbias interpretações. Seja concreto, seja direto, seja claro. Então, e a gente tem que entender também que indivíduos, as pessoas, tanto crianças quanto adultos, adolescentes com transtorno do espectro autista, eles se beneficiam de vários formatos de recebimento de informação.
Se você não consegue que a informação seja dada apenas com a parte verbal, utilize figuras, utilize coisas para ilustrações, tá? Todo mundo que trabalha com crianças com autismo sabe que às vezes você tem que, por exemplo, vai ensinar a rotina da criança tomar banho. Figurinha da tomar banho do chuveiro, figurinha da toalha, figurinha de enxugar. Então esse mesmo raciocínio tem que ser utilizado na hora de explicar o problema do coronavírus que a gente está vivenciando. Um exemplo de explicação direta, tá? No texto, vocês vão ver, quem baixar o texto está assim: o coronavírus é um tipo de germe, um tipo de... a explicação tem que, no meu entender, a gente tem que falar exatamente, é um tipo de vírus, tá? Esses vírus são muito pequenos, e quando esses vírus entram dentro do corpo da pessoa, a pessoa pode ficar doente. Então o que a gente tem que fazer? Tem que se proteger, tem que se prevenir. E aí vai dentro de toda essa explicação, inclusive das crianças que conseguem fazer a utilização da máscara, você tem que ter uma lógica na explicação, uma lógica e um entendimento, entender por que a pessoa está fazendo aquilo. Tá? A gente trabalha com uma operação também, com um pouco de uma operação concreta, lembra disso, tá? A gente não abstrai muito, tem que ser do nível de entendimento da criança, independente da idade. Então essa é uma forma, por exemplo, da gente exemplificar e dizer. Um outro exemplo, por exemplo, que a gente fala da escola. As escolas estão fechadas por quê? As escolas estão fechadas para os alunos e professores se manterem com saúde. As pessoas têm que se proteger da gripe. Então, por isso que as escolas estão fechadas. Por isso que as pessoas não estão indo para a escola. Então, por exemplo, você pode fazer por intermédio de figuras. Pode mostrar uma escola fechada, fazer um desenho de uma escola, mostrar uma escola fechada para a criança. Ela vai entender. Ela vai entender dentro da especificidade dela. A gente sabe que com relação ao espectro do autismo, existem às vezes associações tanto com crianças com dificuldades cognitivas intensas, quanto crianças com inteligência acima da média ou superdotação. Por isso que tem que se respeitar o grau de entendimento dessa criança. Tá? No próximo slide, a gente vai dar um exemplo para vocês. Por exemplo, lembra quando a gente falou da concretude e dos passos, né? Com relação a lavar as mãos, o que se tem falado hoje em dia, documentos, por exemplo, do CDC, que é o órgão normativo da saúde lá nos Estados Unidos, é o tempo de lavagem de mão ser igual pelo menos a 20 segundos. Pelo menos 20 segundos lavando as mãos. Isso é interessante que a criança, independente do nível de cognição, faça. Por exemplo, explicar depois para que está usando o álcool gel, etc. Mas no lavar as mãos, a gente sabe, quem trabalha com crianças com o diagnóstico de transtorno do espectro autismo sabe que tem que ter uma sequência. Tipo assim, passo 1, ligue a água. Passo 2, molhe a mão. Passo 3, pegue sabão. Passo 4, esfregue as mãos por 20 segundos. E na hora que você explicar como esfrega as mãos, na frente, atrás, no lado, entre os dedos, na palma da mão. Então isso tudo tem que ser explicado. Não subestime o grau de entendimento da criança com autismo, tá? Não subestime nunca o grau de entendimento dela. As crianças podem te surpreender, o desenvolvimento delas, o entendimento delas do que está acontecendo, pode ser até melhor do que você está esperando. Então nunca subestime, mas ensine. Depois enxague as mãos, desliga a água e seque as mãos. Tudo dentro daquela sequência que a gente trabalha com as crianças que têm esse diagnóstico do espectro do autismo. Então essa, por exemplo, é uma sequência de lavar as mãos. Existem outras dicas, até quem ter acesso a esse documento, que é bem legal, bem interessante, as duas versões de português e em inglês é bem interessante, por exemplo, de programação de calendários, de programação de atividade, de coisas que você pode fazer. Eu quis trazer isso como exemplo, porque é uma grande dúvida, né? Como fazer a criança entender e que precisa lavar as mãos. No próximo, a gente vai falar sobre o George Jetson, né? Eu sempre gosto de trazer exemplos de história em quadrinhos, sempre gosto de trazer exemplos de literatura. Então, o que a gente tem aqui? Como fazer essa criança, por exemplo, a criança mora numa cidade, os avós moram em outra cidade, e como você está tendo a questão do distanciamento social, que como eu já disse até num outro vídeo, distanciamento social não é distanciamento afetivo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, como fazer com que essa criança mantenha o contato? Faça videoconferência, use Skype, use Zoom, use o próprio WhatsApp, use qualquer ferramenta que você puder que tenha um acesso visual. E a gente tem que lembrar uma outra característica, tá? Normalmente a criança com transtorno do espectro autista, ela não fixa muito tempo numa imagem. A gente sabe que tem algumas crianças que têm o track-A diferenciado.
que é assim, é a fixação. Então, às vezes, eles fixam em determinadas áreas, fixa na boca, não fixa exatamente no olho. Então, é interessante, tá? Na hora que aparecer a tela, que apareça a pessoa, o rosto inteiro e a criança. Por mais que o tempo seja curto, às vezes ela vai falar um tempo bem curtinho, uma frase ou duas curtas, mas aquilo já é importante, aquilo já é necessário para que essa criança tenha essa sensação de que ela viu o avô, ela viu a vovó, ela viu o tio, ela viu a tia da escola, qualquer pessoa que seja significativamente afetiva para ela. Então isso é interessante, por isso que eu gosto sempre de exemplos de... Quem já me acompanha gosta de exemplos de quadrinhos, gosta de exemplos de super-heróis, etc. Isso é bem interessante para a gente fixar. Então aqui você vê o Elroy conversando com o George Jetson. No caso aqui, por exemplo, daqueles pais que são profissionais de saúde, às vezes que tem que trabalhar por longo período, faça um horário fixo para conversar com essa criança, marque um horário em que tá todo mundo preparado, ligou, conversou, a criança vai te ver e você, tipo, isso por mais... foi pouco tempo, isso é significativo, tá? A qualidade do tempo, ela é diferente do conceito de quantidade. Então, qualidade é uma coisa, quantidade é outra, tá? Então, na próxima imagem que a gente vai falar, preste atenção em mudanças de comportamento, tá? A gente sabe que a criança com diagnóstico de transtorno do espectro autista, ela tem rotinas, tem fixações, tem alguns maneirismos, tem alguns comportamentos que ela apresenta, tá? Só que você tem que prestar atenção se houver mudanças de padrão do comportamento. A gente sabe, eu gosto sempre de conversar com meus pacientes, gosto sempre de conversar com os clientes, o seguinte: criança com transtorno de espectro autista e que tem uma agitação, a gente sempre tem que prestar atenção numa situação clínica. Tá? Uma dor de ouvido, uma dor abdominal, entendeu? Algum quadro respiratório, algum quadro infeccioso, isso independente de coronavírus. Então, é interessante você manter contato com um profissional, tanto o psiquiatra, ou o neurologista, ou o pediatra. O pediatra também é importante, mesmo que ele não seja quem faz o cuidado direto, na maioria das vezes, do manuseio das medicações, ou manuseio das terapias, mas é interessante você ter um pediatra de referência, para que você entre em contato e para que você saiba como conduzir essa criança, como conduzir do ponto de vista clínico, tá? Prestar atenção nesse tipo de alteração de comportamento. Então, por exemplo, aumentar as estereotipias, aumentar as preocupações excessivas, aumentar as repetições, aumentar a agitação, aumentar a irritabilidade, a criança diminuir de se cuidar. Todos esses comportamentos você tem que prestar atenção. Lembra sempre, a criança tem um padrão, a criança tem uma rotina e nesse momento todos nós estamos com ajustamentos, todos nós estamos com dificuldades, todos nós estamos com, sim, algum nível de sofrimento com relação às coisas que a gente gostaria de estar fazendo agora. A criança com diagnóstico de autismo também vai ter algumas dificuldades de adaptação. Por mais que algumas, às vezes a gente conversa, aí tem uma irmã e fala, não, tá tranquilo, porque ele já tinha predileção por ficar em casa, etc. Mas presta atenção, tá? Então pode haver algum tipo de dificuldade que você vai precisar fazer algum manuseio. Tá? Lembra que eu falei com relação ao celular, às vezes ele vai ficar mais tempo com o celular, algum jogo, mas você vai ter que fazer a dessensibilização da forma mais interessante que você achar, entendeu? Às vezes colocando um timer, marcando uma hora do celular, etc. O que você tem que prestar atenção é o seguinte: isso é um período que vai passar, isso é um período que é um período passageiro, não sabemos quanto tempo vai levar, se vai levar pouco tempo ou se vai levar muito tempo, mas se a gente prestar atenção nas crianças, a gente vai pegar quais são as diferenças de comportamento, diferença que estão acontecendo. Então, não se assuste, só preste atenção. Eu gosto de falar uma coisa e eu queria que vocês lembrassem disso. O maior especialista no seu filho é você. Então, fica tranquilo. Você conhece seu filho, você conhece o seu neto, você conhece o seu sobrinho, você conhece a criança de quem você cuida, então você percebe quando tem alguma alteração de comportamento. Então, se tiver alteração de comportamento, acione, entre em contato com os profissionais que atendem essa criança, tá? E quando eu falo de profissionais, também eu falo de psicólogo, eu falo de fono, eu falo de terapeuta ocupacional, eu falo de todos os profissionais que atendem essa criança para que eles possam te dar estratégias de continuidade do tratamento, mesmo não estando próximos dela. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Não foi esgotado o assunto não está esgotado aqui, mas eu queria assim, jogar algumas ideias com relação a
como manusear a criança, como ajudar, manusear acho que é um termo melhor, como ajudar essa criança que tem o diagnóstico de transtorno de espectro autista nesse momento, que é um momento extremamente diferente para todos nós. Eu tenho certeza que a gente vai sair desse momento melhor, a gente vai sair desse momento mais fortalecidos, com os vínculos mais fortes, com os vínculos mais firmes, com o aprendizado e com uma nova visão de saúde, uma nova visão de vida, tá? Que a gente entenda esse momento, que a gente consiga passar por ele bem, que a gente tenha aprendizados positivos dele, tá? A gente saia, que a gente tem que entender qual é a sua visão de saúde, como é que você quer estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que o nosso desenvolvimento vai continuar. A neuroplasticidade vai continuar, a criança vai continuar a ter seu desenvolvimento mesmo durante esse evento, que é um evento estressante para todos nós. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado por esse tempo que vocês ficaram aqui me escutando, que a gente queria compartilhar. É o que eu gosto sempre de falar. Pense nisso. Um grande abraço, sucesso sempre e até a próxima. Tchau!